E esse próximo trabalho aqui também, eu sinto assim, que ele tem uma, apesar de não ter sido, digamos, baseado em nenhuma obra específica do Magritte, assim, mas ele está ainda, enfim, eu chamei de patins, né? Ele está ainda muito ligado, assim, dentro dessa narrativa ali, né? Enfim, surrealista ou existencialista, né? Absurda. Enfim, e esses patins que formam um pouco essa. Para mim é um pouco como se eles fossem o ponteiro e ao mesmo tempo não são exatamente, né? Tem um indo numa direção, o outro está indo na outra, e esse relógio, enfim, esse relógio que é um relógio na verdade de parede, né? Que está inundado por essa água novamente azul, assim. Então esses trabalhos, né? Que eu mostrei agora, assim, eles estão muito ligados a essa, enfim, esse período, né? Que eu estava interessado, né, na obra do Magritte, assim, lendo esse livro, né, da biografia dele, assim. Então isso vai de uma certa maneira reverberando no meu trabalho, assim. Tem essa coisa de coisas novas, né, que eu vou vendo, ou enfim, ou mesmo que não sejam novas, mas que referências antigas que às vezes voltam, assim. E aí isso aparece ao longo desse trabalho e é interessante, assim, porque é uma série, enfim, eu já tenho produzido isso há alguns anos, né, assim. Então ela vai sempre, de alguma maneira, é como se eu estivesse expandindo interesses, né? E aí isso vai aparecendo dentro dessa série, né, como um todo. Esse é mais um trabalho dentro, né, do que eu acabei chamando dessa subsérie Os Amantes. Esse é o terceiro, né? E ele, enfim, eu tinha em mente assim uma coisa um pouco como assim dois exércitos ou algo assim que estão ali se enfrentando, sim, né? E na verdade é um trabalho que, infelizmente, é um dos trabalhos que eu também não gosto dessa série. Tem dois trabalhos, um é aquele que eu mostrei lá atrás, né, do Simão do Deserto, e o outro é esse que, eu não sei, pra mim tem alguma coisa errada, não sei o que que é, mas alguma coisa errada. Enfim, eu utilizo nesse trabalho, tem alguns personagens que, na verdade, eles vêm de uma outra série, de anos atrás, na verdade, uma série de 2012, que chamava Era Uma Vez. Eu vou passar aqui na frente, né, para vocês verem. E são esses personagens que estão em cima desses cachorros, né, azuis, né, esses dois, enfim, bonequinhos ali. Eles vêm, na verdade, de um trabalho anterior. Eu vou passar aqui. Ó, essa série aí, que é de 2012, né, é enfim, um conjunto assim de fotografias e tal que eu criei no banheiro novamente o banheiro, né? O banheiro de uma república que eu morei em Niterói quando eu estava na graduação e no mestrado. E aí tem, enfim, dentro da narrativa dessa série, né, era uma vez, tem uma coisa que é uma espécie de festa de aniversário, algo assim, que acontece dentro desse banheiro, e aí você tem coisas destruídas e um tempo assim que é um pouco difícil identificar o que veio antes e o que veio depois, assim. Enfim, esse trabalho de 2012 e aí esses personagens me parecem os mesmos personagens que estão nesse trabalho da série Cotidiano. Aqui também, né, mais dois, que são esses cachorros, assim, que estão lá, né, naquela imagem, e, enfim, que participavam dessa série lá de 2012. Nesse trabalho, que eu chamei de Paisagem, né, sem título Paisagem, eu acabei, enfim, ele acabou vindo cronologicamente depois, né, daquele outro, mas ele está também muito próximo dentro enfim, da pesquisa e tal, do momento que eu estava estudando lá os trabalhos do Magritte, assim. Eu não achei para colocar aqui, né, nessa apresentação, enfim, a referência, a foto, a imagem do trabalho que eu utilizei para fazer esse, assim, mas era uma pintura, né, do Magritte em que na verdade você tinha uma tela de pintura e em cima dessa tela você tinha uma espécie de natureza morta montada, né? Então era como se ele fosse pintar, enfim, a natureza morta, mas ao mesmo tempo a natureza morta já está em cima da própria tela, né?
E nesse caso eu usei, enfim, essa moldura bem ornamentada, assim, mas, enfim, uma coisa que na verdade é barata, né? Que também provavelmente foi comprada em uma loja dessas do Saara. E aí eu montei um outro tipo de imagem, né? Que também é muito recorrente, assim. Muitas vezes, assim, você vê, né, nessas aulas quando as pessoas estão meio aprendendo a pintar, né, e nesses cursos, às vezes, de igreja e tal, assim, comunitários, e aí uma paisagem, né, uma imagem muito recorrente, assim, você tem enfim, as naturezas mortas ali, né, e você tem também essas paisagens, né, que as pessoas fazem, e, tipo, botam uma vaquinha, uns passarinhos, né, uma coisa assim. Então foi a partir meio desse, enfim, desse clichê, né, de imagem, de paisagem, de representação de paisagem, que eu criei essa paisagem que é, enfim, uma paisagem que ela tá dentro, que é uma imagem que está dentro de uma imagem, que ao mesmo tempo ela, enfim, ela sai, né, um pouco da imagem, então acaba caindo também um pouco dentro dessa minha pesquisa, né, dessa fricção, né, da imagem, né, com, enfim, com o exterior e tal, tá um pouco dentro desse escopo, de maneira geral. Dentro da série Cotidiano, eu acho que, se não me engano, enfim, talvez venha algum mais para frente, mas se não me engano, esse é o último trabalho que chama Os Amantes, né, que foi o 4, enfim, dentro dessa série, né? E aí você tem essa imagem, né, que é uma dessas imagens que eu mesmo, assim, não sei exatamente dizer o que está acontecendo, né? É bem um fragmento de alguma coisa outra, né? Essa narrativa também, digamos, aberta, assim, né? Mas que você tem novamente esses dois elementos, e aí você tem uma diferença, né, de que em geral nos outros amantes, né, eram seres, digamos, da mesma espécie, né, ou muito próximos, que estavam ali nesse possível enfrentamento, né, e aí você tinha um combate aparentemente entre os dois seres, os dois personagens. E nesse caso, né, você tem esse coelho, o lebre, que está em cima desse animal, que talvez seja uma pantera albina, alguma coisa assim, e que, enfim, eles não me parecem estar em uma posição de combate, na verdade, enfim, até parece que talvez esse coelho controle a pantera de alguma maneira, enfim, há ali alguma relação e, curiosamente, né, os dois estão aí todos, enfim, estão sujos, né, enfim, com esse sangue também, né, bastante, que é feito de guache também, né, bastante cartunesco, assim, e enfim, é uma imagem bastante misteriosa também, né, dentro dessa série. Essa imagem eu havia comentado, né, lá no início, assim, né, daquela imagem dos ursos, né, ali que atacavam um panda e tal, e aí você tem novamente um urso, né? Essa, enfim, na verdade eu tinha em mente, né, enquanto eu estava, é um trabalho de 2008 já, quando eu estava fazendo, o meu ex-orientador, na verdade, enfim, que foi o meu orientador do mestrado, né, que é o Luciano Ninhosa, e que ele, enfim, dentro dessas classificações, né, enfim, dos gays, digamos assim, ele estaria esteticamente dentro dessa categoria do urso, né? Então eu tinha um pouco isso em mente quando eu fiz esse trabalho, que eu chamo até de um retrato, na verdade, assim, e que tem, enfim, esse urso, né, dentro desse ambiente bastante com muito brilho e tal, observando esse globo espelhado, né, que em geral esse globo, enfim, que é usado em boates, né, em coisas do tipo, então tem enfim, essa característica ali, né, meio reflexiva e tal, né, dessa obra. Bom, esse trabalho, O Ovo da Serpente, eu fiz ali em 2018, muito, eu acho que foi entre o primeiro e segundo turno das eleições presidenciais, né, de Haddad e Bolsonaro, né? E, enfim, eu chamei O Ovo da Serpente porque é um título, na verdade, de um filme do Bergman, que é o diretor, né?
no cinema, que é enfim, um filme que é uma ficção científica que de uma certa maneira fala sobre o nascimento do nazismo na Alemanha, né? E aí, enfim, dentro do contexto brasileiro e tudo que a gente viu, né, viveu esses anos todos posteriormente, né, tinha um pouco essa ideia de algo que estava ali sendo fomentado, plantado, e que viria a causar prejuízos, não só em um futuro próximo, mas por, né, um período, assim. Então, essa ideia de chocar o ovo da serpente, né? E aí, enfim, essa imagem, na verdade, eu comecei a construir a partir desse relógio, né, que eu achei também enfim, no mercado desse, uma coisa assim, e que eu achei muito peculiar, né, porque é uma coisa que marca o tempo e tal, então, inclusive, ele estaria dentro do Vanitas, né, dentro desse gênero da natureza morta, mas que é uma coisa extremamente bélica, né, que imita um tanque de guerra, né, um canhão ali, e aí tem essa metralhadora em cima. É uma coisa muito bélica, muito curiosa e de uma certa maneira está muito dentro desse escopo né, de fazer arminha, né, e todas essas referências, tipo, metralhar os adversários, enfim, todas essas falas que a gente acompanhou aí através dos anos. Enfim, está muito dentro desse escopo de uma masculinidade, né, que está ligada à violência, à guerra, à arma, né, e esse orgulho também em torno dessas coisas assim. E aí, enfim, eles estão apontados, né, para essas borboletas que parecem estar chegando nessa cena, enquanto atrás ali, né, do tanque e tal, você tem esse ovo, enfim, que possivelmente é o ovo da serpente ou não, não sei, mas que está ali no canto, né? Esse trabalho Vaca Profana tem esse título, né, a partir da música eu acho que é a música do Caetano, né, e enfim, que ficou famosa na voz da Gal, né, que inclusive, infelizmente, faleceu recentemente, assim. E aí, enfim, tem essa construção dessa imagem, ela começou um pouco a partir desse touro, essa vaca, eu acho que provavelmente é um touro que está aí escuro, né, preto, aí do lado esquerdo, né, embaixo da imagem, e que tem enfim, esse gesto, né, que eu acho muito expressivo. Assim, muitas vezes eu observo esses brinquedos, essas miniaturas, né, esses animais, de forma a buscar ali uma certa expressividade que pode vir a gerar uma determinada cena, né? Então, nesse caso, essa imagem, né, começou a partir disso, desse touro, né, que tem essa coisa muito expressiva, nessa essa pose, assim, e que parece, enfim, a mim lembrava algo de uma reverência, ou ao mesmo tempo ele podia estar se preparando para um ataque, né, para chifrar o outro e tal. E foi meio a partir disso que eu construí, né, essa imagem, né, como um todo, assim. Eu também levei em consideração uma lenda, na verdade, uma lenda grega, assim, né, um mito, assim, de que teria uma arma de tortura deles que chama o bezerro, o touro de bronze. E que aí, enfim, era um instrumento de tortura em que você colocava, em que você tinha um touro de bronze, né, em tamanho natural, e aí ele tinha uma barriga que podia ser acessada, né, aberta assim, e aí você colocava lá o prisioneiro, né, ou a pessoa a quem quisessem torturar e matar, na verdade, né? Torturar e matar. E fechava e acendia uma fogueira embaixo da barriga, né, desse touro de bronze. E aí, enfim, esse metal começava a esquentar e a pessoa morria cozida, assada ali dentro, né? Então, enfim, essas chamas, né, que tem ali nessa imagem, né, que eu construí, vem disso, assim, e ele está, enfim, ao mesmo tempo ele está sendo consumido, né, pelo fogo, assim, ele está prestes enfim, a derreter, né, totalmente, assim. Então tem enfim, essa ideia, né, de que algo está
possivelmente para mudar, talvez a posição deles mude, enfim, uma mudança aí, né, uma transformação através do fogo está possivelmente vai acontecer ou não. Esse foi um trabalho bem divertido de fazer, né? Chama A Origem da Vida. E ele tem, assim, eu usei como referência principal, na verdade, os filmes do Parque dos Dinossauros, né? Especialmente o primeiro filme, né? O de, lembro se é 94, 98, mas enfim, que eram, né, me impressionaram muito enquanto criança, tal, né? Vendo aquelas coisas fantásticas assim que o cinema pode trazer, né? Enquanto ficção. E foi muito a partir dessa referência, né, cinematográfica e tal que eu construí essa imagem, né, que eu chamei de Origem da Vida, assim, e que, enfim, tem uma história assim meio louca tal na minha cabeça que eu criei, que aí os os dinossauros tem a ideia do ovo cósmico, né, e do início de tudo, digamos, do Big Bang e tal, enfim, que estaria concentrado em um ponto único assim. E aí, dentro dessa narrativa, da minha cabeça, os dinossauros em algum momento poderiam ter vindo a, enfim, ter uma, sei lá, revelação ou algo assim, né, dessa origem da vida e tal. E aí eles não sobreviveriam a essa revelação, né? Isso geraria catástrofe e tal. Enfim, isso é uma coisa que eu criei na minha cabeça para fazer essa imagem, né? Eu não sei se faz sentido ou não para as outras pessoas, talvez não, mas foi a partir daí. Eu acho interessante trazer esse tipo de conteúdo também, né? Assim, para nossa, mas o que você estava pensando quando fez isso? Era isso, né? O ovo cósmico e a origem da vida, e revelações de dinossauros e universo. Foi a partir disso que eu fiz e Parque dos Dinossauros. Essa obra que eu chamei de Oncinha, é, ela está dentro dessa referência, né, estética também do Animal Print, né, que eu trouxe lá na obra que eu mostrei aqui há pouco tempo, a Zebrinha. Então ela está reiterando, né, também de uma certa maneira, essa ideia de artificialidade, né, dessas estampas que a gente utiliza em roupas, vestuário, né, em objetos assim. Ao mesmo tempo traz essa... Ela começou, na verdade, essa obra a partir dessa máscara, né, de rosa, enfim, com essa estampa de oncinha que eu vi também numa loja assim, do Saara. E provavelmente foi próximo do carnaval isso. Então, quando eu vi, enfim, essa máscara, já veio assim uma coisa na minha cabeça que ela, enfim, estaria... Porque, na verdade, essa coisa da oncinha, assim, ela tem até um clichê, né, que se utiliza muito, enfim, essa estampa, que ela supostamente remeteria a uma coisa sexy, né, enfim, ao selvagem ali da fera e tal. Enfim, ao mesmo tempo é extremamente clichê, né? E pode ser muito kit, né? Muito brega também, assim. Então foi meio a partir dessa máscara, né? Que eu pensei todo o resto da imagem. E aí tinha um pouco essa... Era como se fosse algo escondido, né? Possivelmente a cabeça de um homem cis que tem uma certa heterossexualidade, enfim, compulsória, né, que é colocada ali para a sociedade como, enfim, alguém padrão ou alguma coisa assim, e que na verdade, enfim, lá no inconsciente ou dentro desses armários próprios dessa pessoa, né, e aí pode ser um armário físico, no caso, esse daí, quanto um armário, enfim, simbólico, né, de que algumas coisas estariam escondidas, né, dentro dessa fachada que se coloca socialmente. E aí, enfim, a partir disso eu sabia que eu queria ter, né, pelo menos um dildo nessa imagem, assim, e eu aproveitei as redes sociais na época, eu não tinha, enfim, nenhum objeto desse, assim, e aí eu perguntei, assim, na verdade eu coloquei, né, meio um anúnciozinho, assim, para amigas, tal, pessoas conhecidas, se elas tivessem, né, esses instrumentos, tal, esses dildos, para me emprestarem. E surpreendentemente muita gente, enfim, gostou, assim, né? Queria, eu falei, né, que seria para usar, né, nessa obra de arte e tal.
E muita gente ofereceu, né, os seus pintos, assim, para utilizar nesse trabalho. Eu cheguei, eu acho que tinha uns 7 dildos, assim, no total, né, e todos de mulheres cis, assim, que assim, não teve nenhum de, sei lá, homens gays, ou enfim, foi todos de mulheres, assim. E aí eu utilizei, na verdade, eu tinha um arsenal, né, de pintos, assim, para construir a imagem, e fui testando e tal, e acabou que no final eu optei por utilizar só um, né, só esse atrás dessa máscara, assim, então ele está meio que, enfim, escondido e ao mesmo tempo, obviamente, não está, né? Então foi um pouco a partir disso assim que eu fui construindo esse trabalho. Esse trabalho, Falso Ídolo, tem uma ligação assim conceitual com aquele trabalho que veio lá atrás, que da vaca profana, né? Eu acho que eu não comentei lá, mas enfim, vou falar agora. Ele originalmente, né, esse bezerro de ouro tem uma história, na verdade, bíblica, assim, uma passagem em que Moisés vai para as montanhas e fica muito tempo, muitos dias fora, assim, e aí o povo constrói esse bezerro de ouro para adorar, né? E aí tem essa história, né, do ídolo e tal, enfim, e posteriormente, né, a ideia do falso profeta também, assim. Aí eu misturei no título, né, o ídolo com o falso profeta, então virou falso ídolo. Enfim, aí você tem essa construção, né, desses ursos que chegam, na verdade, enfim, eu não sei se é uma mãe, o filho, né, ou o pai, enfim, tem alguma coisa nesse sentido, assim. E você tem essa espécie enfim, de estátua, né, de ídolo, de monumento, né? E que, enfim, eu não tenho ideia se eles estão ali chegando para adorar a isso, ou se é um parque de diversões, isso é uma curiosidade dentro desse mundo aí, mas você tem enfim, essa ideia, né, desse ser grande, né, que lembra um monumento, algo desse sentido, e aí foi a partir dessas referências que eu construí essa imagem, essa coisa rosa, né, assim, era uma toalha, né, que eu utilizei, enfim, para montar o fundo, né, o cenário desse trabalho. E tem vários deles, inclusive, assim, aquele da Love is a Losing Game, que eram os dois ursinhos, né, os polar, né, com o outro que estava congelado dentro do gelo. Também eu utilizei uma toalha como cenário, né? Mas lá no caso, como era uma profundidade de campo muito reduzida, né? O campo de foco é muito pouco, inclusive isso é uma característica, né? Dessa série minha, assim, você tem em geral as faixas de foco, né? Muito específicas, assim. E muito pequenas também. Um dos motivos é por eu estar trabalhando com miniaturas, né? Então, isso, enfim, você tem uma redução ali, né, no campo, na profundidade de campo, né? Então, isso significa que o número de coisas em foco, né, na verdade, ele está mais limitado, né, digamos assim, e aí você tem que trabalhar a partir dessas características, né? Enfim, eu acho legal trazer alguns detalhes técnicos também, né, de construção dessas imagens. Esse trabalho, horror vacui, enfim, essa é uma expressão também em latim que significa horror ao vazio, né? E também era uma das características assim não só da arquitetura, né? Especialmente da arquitetura, na verdade, do período barroco, dentro da ornamentação, né, das igrejas, em que você tinha uma ornamentação que era bastante excessiva, digamos assim, né? Então você não tinha nenhum espaço vazio, né? E daí vem esse horror vácuo, né? Horror ao vazio, que é essa que você não deixa nenhum espaço vazio, você vai meio que preenchendo absolutamente tudo, né? E nesse caso aqui, né, desse trabalho, você tem, eu enfim, encontrei, né, era na verdade uma passadeira, né, que é enfim, uma coisa que você põe no chão, tipo um tapete, né, uma passadeira. E que ela tinha, né, umas flores, assim, uma estampa
que me lembrou um pouco o trabalho de um artista japonês, que é o Takashi Murakami. Eu vou passar depois alguns trabalhos deles, um pouco mais de frente. E aí o que eu fiz, na verdade, foi pegar essa estampa, né, essa passadeira, e aí meio que enfim, pegar essa ideia dessa profusão, né, de flores, assim, e aumentando isso, né, até você ter essa certa dificuldade, inclusive, de diferenciar, né, uma coisa da outra e tal, e também dessa questão do volume, né. E aí dentro dessa imagem, assim, tem por volta, eu contei na época, né, que eu estava fazendo, tem por volta de 200 flores. E aí cada florzinha foi aplicada, né, ali, por mim, assim, colada. Enfim, e alguns eu usei uns instrumentos, assim, que fazem, né, essas flores, outros já eram flores prontas e tal. Eu fui meio que... Tem um pouco o sentido daquele trabalho que eu mostrei, que era dos gatinhos com as borboletas, mas é como se fosse isso levado, né, a 1000, assim. Então essa ideia, assim, até de uma coisa compulsiva, né, que vai ali preenchendo e tal. E eu vou mostrar aqui o trabalho do Murakami, que a estampa me lembrava, né, a estampa originalmente da passadeira me lembrou, né, essas obras dele, essas pinturas, assim, e a partir disso eu comecei, né, a fazer esse trabalho. E tem enfim, eu vou passar aqui, esse é um outro trabalho dele, assim, porque você pode olhar, né, as flores, não sei o quê, e achar que é uma coisa, assim, meio bobinha, né, e que poderia até, de uma certa maneira, lembrar o trabalho do Brito, assim, né, de ser só uma estampa, enfim, uma coisa meio boba, né, assim. E não é exatamente, né, uma vez que você vai conhecendo mais o trabalho dele, assim, esse é um trabalho de 97, né, e que ele usa enfim, é uma escultura, né? Tem um outro trabalho aqui que é de 98, e que aí enfim, ele pega elementos assim da cultura japonesa, da coisa do anime, né, e tal, e ele vai meio que de uma certa forma revelando coisas que possivelmente estariam ali implícitas, né, nesses desenhos e nessa cultura, assim. E aí, no caso, ele faz enfim, nesse caso é o My Lonesome Cowboy, né? Essa estátua, assim, e no outro é aquela, enfim, personagem peitudo e tal, que é muito comum nesses desenhos japoneses, assim, né? São personagens que têm uma certa sexualização, né, muito forte, que é meio disfarçado e tal, e aí nesse caso ele meio que tira, né, o disfarce e exagera, assim, a coisa. E aí é interessante você pensar, né, se você olha para as florezinhas, assim, tipo, são só florezinhas e tal, mas as flores são justamente, né, os órgãos sexuais das plantas, assim. Então, enfim, com esse detalhe, eu acho que vai ganhando, né, uma complexidade maior, né, essas obras, assim.